Olá! Para quem quer que o português soe mais natural, mais correto, tem um ponto que é chave: a concordância verbal. É ela que muitas vezes separa uma comunicação clara de uma que soa meio estranha. Hoje a gente vai desvendar as regras mais importantes de um jeito bem simples e direto. E para começar, que tal um pequeno desafio? Olhem para a tela. Qual dessas frases está correta? Se a aposta foi na letra A, os alunos estudam. Acertou em cheio. E é exatamente esse detalhe, a diferença entre estuda e estudam, que está no centro da nossa conversa. É um erro bem comum e o nosso objetivo é entender direitinho como não cair mais nele. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com a regra de ouro, a base de tudo. Depois, vamos ver como ela se aplica quando tem um ou mais sujeitos. Aí, partimos para os casos especiais e aqueles verbos que adoram pregar uma peça. E para fechar, uma dica final e um resumão para consolidar tudo. Então vamos lá, começando pela regra de ouro. Entender esse princípio é como ter a chave mestra. É a fundação, a base onde toda a concordância verbal se apoia. Mas afinal, o que é essa tal de concordância verbal no papel? Pensa numa dança. É a relação de parceria entre o verbo e o sujeito. O verbo precisa dançar no mesmo ritmo do sujeito, ou seja, combinar em número, se é singular ou plural, e em pessoa. Simples, né? E aqui está ela, a regra de ouro, o conceito mais importante para se guardar. O verbo sempre, sempre concorda com o núcleo do sujeito. Não é com o que vem antes, nem com o que vem depois. É com a palavra principal, o coração do sujeito. Ok, regra na mão. E na prática, como é que isso funciona com um ou mais sujeitos? Vamos ver agora as situações mais comuns do nosso dia a dia. Vamos começar com o sujeito simples, que só tem um núcleo, uma palavra principal. No exemplo, as flores murcharam. O núcleo é flores. Flores está no plural, certo? Então o verbo acompanha. Murcharam, também no plural. Perfeito. E se tiver mais de um núcleo? Aí a gente chama de sujeito composto. Olha só, o professor e os alunos discutiram o tema. Aqui, os núcleos são professor e alunos. Juntos eles formam uma ideia de plural. E o verbo, claro, acompanha. Discutiram. Faz todo sentido, não é mesmo? Agora, uma coisa bem interessante acontece quando esse sujeito composto vem depois do verbo. A língua portuguesa nos dá uma escolha. A gente pode fazer o verbo concordar só com o núcleo mais pertinho dele, como em chegou o professor, ou pode fazer o verbo concordar com todo mundo, com o grupo todo, indo para o plural, chegaram. E o melhor, as duas formas são consideradas corretas. Muito bem, já dominamos o básico. Agora é hora de subir um degrau, de refinar o conhecimento com os casos especiais. São aquelas situações mais complexas que exigem um pouquinho mais de atenção. Sabe aquelas expressões como a maioria de, grande parte de, um grupo de? Então, elas também nos dão uma certa flexibilidade. É possível concordar o verbo com a expressão, que é singular, a maioria estudou, ou com o substantivo que vem depois. Dos alunos estudaram, no plural. Ambas as concordâncias são muito comuns e aceitas. E quando entram porcentagens na conversa, esse gráfico aqui deixa tudo muito claro. A tendência é o verbo concordar com o número. Se o número indica singular, como 1%, o verbo fica no singular, faltou. Se o número indica plural, como 30%, o verbo vai para o plural, faltaram. É uma regra bem visual e lógica. Uma palavrinha tão pequena, mas que pode mudar completamente o jogo. Se ela dá uma ideia de alternativa de exclusão, ou seja, um ou outro, o verbo fica no singular, Pedro ou João ganhará. Agora, se o ou tem um sentido de adição, de inclusão, o verbo vai para o plural. Futebol ou basquete fazem parte. A intenção por trás da palavra é o que manda aqui. Chegamos agora numa parte super importante, os verbos enganosos. Existem alguns verbos que são verdadeiras pegadinhas, armadilhas bem comuns. Depois deste trecho vai ficar bem mais fácil identificá-los e não cair mais nelas. Atenção máxima aqui. O verbo haver, quando ele tem o sentido de existir, é o que a gente chama de impessoal. O que isso quer dizer? Que ele não tem sujeito e por isso fica sempre na terceira pessoa do singular. É por isso que o correto é havia muitos livros e não haviam. Essa é uma daquelas regras de ouro para uma comunicação mais formal. E essa mesma lógica vale para o verbo fazer quando ele está indicando o tempo que passou. Ele também é impessoal. Não importa se são 2 anos ou 10 séculos, a forma correta é sempre no singular. Faz 2 anos, fazia 3 meses. A forma fazem, nesse caso, não se aplica. Ufa, chegando na reta final. E para fechar com chave de ouro, vamos a uma dica prática e um belo resumo de tudo.
Pensem nisso como um kit de ferramentas para usar sempre que a dúvida bater. Então, na hora de escrever ou falar, como não errar? É só seguir um checklist mental de 3 passos. Bem simples. Primeiro, ache o sujeito da frase. Segundo, dentro do sujeito, identifique quem é o núcleo, a palavra principal. E terceiro, combine o verbo com esse núcleo. É um passo a passo que não tem erro. Então, para ficar bem gravada na memória, vamos recapitular os pontos principais. O verbo sempre concorda com o sujeito. Se o sujeito é singular, o verbo também é. Se o sujeito é plural, o verbo acompanha. Um sujeito composto, na maioria das vezes, pede um verbo no plural. E claro, os verbos impessoais como haver e fazer ficam sempre no singular. E para terminar, fica um convite. Com essas regras mais frescas na cabeça, onde a concordância verbal vai ser notada no dia de hoje? Será que vai ser de forma correta ou incorreta? Numa notícia, numa música, numa conversa? Vale muito a pena ficar com os ouvidos e os olhos mais atentos. O aprendizado de verdade continua no dia a dia.